Que o Senhor seja conosco e que Ele seja o nosso conselheiro sempre. Amém? Interessante percebermos que ao confiarmos, na palavra do Senhor e ao consultarmos sempre a Ele diante, de qualquer dúvida, nós fazemos com que o nosso êxito, seja maior. E lembramos, da passagem de Balaão com a jumenta, que Balaque consultou, e mesmo Balaque confiando nas suas palavras, e no Deus que era com Balaão, o profeta, é interessante, ele precisa ter a sensibilidade, ele precisa ter o discernimento de que lado o Senhor está, quais são os propósitos do Senhor. Que às vezes, o profeta ou o sacerdote, ele não tem esse discernimento, ou às vezes ele está no momento, que ele não tem, naquele momento ali, esse discernimento, e isso vai ser um diferencial. Então, nós percebemos que Balaão, ele percebeu, mesmo Balaque, ao consultar e saber que ele, tinha Deus como Senhor, e tinha acesso, tinha um relacionamento, com o Senhor, e ele falava, ele era procurado, em momentos oportunos, porque ele tinha esse caminhar com Cristo, mas ele tinha, o discernimento, e isso era muito importante. Nós vemos agora na passagem de 2 Samuel que Aitófel, o sacerdote, Aitófel, ele estava agora sendo consultado pelo filho, de Davi, e ele não teve esse discernimento, porque Absalão, ele tinha cometido um equívoco em fazer justiça com as próprias mãos, em relação a sua irmã, fugira, depois pediu para retornar ao rei, o rei o aceitou, e agora Absalão tinha levantado contra o rei e contra seu pai, Davi. E Aitófel, como sacerdote, ele estava, do lado de Absalão. E o que sucede a Aitófel, por não ter esse discernimento? Porque ao não termos esse discernimento, ao não termos esse discernimento no sentido de, se não sabermos, que não devemos estar do lado de coisas a nos preocupar, de coisas que não temos controle sobre ela, às vezes nos desprendemos de energia, e não teremos êxito. Então será uma perda de energia, inútil. Nós vamos desprender energia à toa. Então Aitófel, ele decidiu, estar do lado de Absalão, mesmo sendo sacerdote, e ficou a escuras, que o Senhor não falava, com ele nem com Absalão, porque o Senhor era com Davi. Se vemos aqui em 2 Samuel 17, de 1 a 5, disse ainda Aitófel a Absalão: deixa-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Assaltá-lo-ei enquanto está cansado e frouxo de mão. Espantá-lo-ei e fugirá todo o povo que está com ele. Então matarei apenas o rei. Farei voltar a ti todo o povo, pois a volta de todos depende daquele a quem procuras matar. Assim todo o povo estará em paz. O parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel.
Disse, porém, Absalão: chamai agora a Uzai, ou Arquita, e ouçamos também o que ele dirá. Então, Absalão poderia ter ido na ideia de Aitofel, e era uma ideia até interessante, mas por que ele não foi? Porque o Senhor não permitira, né? E aí, 2 Samuel 17:8, nós temos aqui, ó: continuou Uzai: bem conheces teu pai e seus homens. Agora já é o Sai falando, né? E lembrando que o Sai, ele foi no intuito de infiltrar, né? Para passar informações para Davi. Já era o desígnio, né? Do Senhor para livrar Davi das mãos de Absalão, né? Então, continuou Abusai, no capítulo 17 de 2 Samuel, versículo 8: bem conhece teu pai e teus homens, e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus cachorros. Também teu pai é homem de guerra, e não passará a noite com o povo. Então, o Sai já coloca uma forma de pensar, né, diferente de Aitofel. 2 Samuel 17:12, nós temos aqui: então iremos a ele em qualquer lugar em que se achar, e facilmente cairemos sobre ele, como o orvalho cai sobre a terra. Ele não ficará, e nenhum dos homens que com ele está, nem um só. O Sai era infiltrado, né, aliado de Davi. Vejamos em 2 Samuel 17, de 15 a 16. Disse o Sai a Zadok e a Abiatar, sacerdotes: assim e assim aconselhou Aitofel a Absalão e aos anciãos de Israel. Porém assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandai avisar depressa Davi, dizendo: não passes esta noite no val do deserto, mas passa sem demora a outra banda, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Então, o Sai, né, ele pega as informações e passa a Davi. Porque o sacerdote aliado, né, no caso Aitofel, não foi lhe passado sobre o que sucedera, os intentos contra Absalão, pois o Senhor não permitia, porque tudo é a permissão dele. Então, como ele era com Davi, ele não permitiu. 2 Samuel 17, de 18 a 21, nós temos aqui: viu-os, porém, um moço e avisou Absalão. Olha só: porém, ambos partiram logo apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem tomou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço, e a espalhou grão pilhado de cereais sobre ela. Assim nada soube. Chegando, pois, os servos de Absalão, a mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? Respondeu-lhes a mulher: já passaram o val das águas, havendo-os procurado sem os achar, voltaram para Jerusalém. Então, você vê que quando o Senhor, né, ele quer que algo aconteça, nada, né, que venha atrapalhar o plano, né, porque o Senhor era com Davi, então nada atrapalharia, né. Davi se livra, né, da estratégia de Absalão. Em 2 Samuel 17, 22, nós temos aqui: então Davi e todo o povo que com ele estava se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, já nem um só havia que não tivesse passado o Jordão. Então Aitofel, apesar de sacerdote, tem um fim trágico, pois não sabera, né, discernir quanto o Senhor. E teve um fim trágico, né, como nós vemos aqui em 2 Samuel 17, 23. Vendo, pois, Aitofel que não fora seguido o seu conselho, albardou o jumento, dispôs-se e foi para casa e para a sua cidade. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura de seu pai. Então,
Eu limitei esse capítulo 17, né, para podermos observar que esse discernimento, né, de que se o Senhor é ou não conosco e qual lado devemos estar, é muito importante, porque para ouvirmos, né, a sua voz, nós devemos saber quais são os intuitos, porque os desígnios do nosso coração é um, mas os desígnios, né, do coração do Senhor são outros. Então a importância de sabermos, né, em qual lado o Senhor está na batalha, ou qual é o intuito, né, mais importante, porque Ele sabe de todas as coisas. Assim ouviremos, né, a voz do Senhor e não cairemos em laços, que às vezes nós mesmos, né, faz laços, né, para que possamos cair. Mas para que os que confiam no Senhor, né, bem sucederá. 2 Samuel 17, 27 a 29, olha só, nós vemos que, tendo Davi chegado a Manaim, soube, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maqui, filho de Amiel, de Lós-Debar, e Barzilai, Gileadita, de Rogeli. Tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grão torrado, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de gado, e trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava, para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então nós vemos que quando o Senhor é com alguém, né, o que lhe sucede? Ele prepara, né, de alguma forma, algo para que seja benevolente para com ele. Já quando você toma um partido, né, de que o Senhor não está do lado, esse caminho, às vezes, né, são caminhos de morte, como o de Aitófel. Mesmo sendo um sacerdote, não teve esse discernimento. E é interessante percebermos que é difícil mesmo. Nós temos, por exemplo, Balaão, que teve dificuldade, né? A jumenta teve que falar com ele para ele entender que os intuitos do Senhor. Nós temos Elias também, uma passagem mais para frente, nós vamos ver que o Senhor tenta falar com Elias 3 vezes, só na terceira, através de uma brisa, né, suave, que ele percebe que é o Senhor. E agora nós temos o sacerdote Aitófel, que tomou o lado de Absalão e não percebeu que o Senhor, né, não era com ele. Que o Senhor seja sempre conosco. Amém?